A gente começa o bloco com uma boa notícia, a reedição de um livro que é uma referência para entender o movimento modernista. De Anitta ao Museu, do poeta, contista, jornalista, crítico de arte Paulo Mendes de Almeida, que morreu em 1986. A nossa convidada de hoje é a escritora Ana Luísa Martins, que coordenou esta nova edição da publicação. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Prazer tê-la aqui no Metrópolis, Obrigada, hein? igualmente. Que ótimo. É uma obra que saiu em 1961. Né, a primeira edição, foi reeditada em 1976. Isso. E você não encontra em livraria, só encontra em sebo. Isso, Ela foi toda revista. Ela foi revista, quer dizer, a base dessa reedição é essa obra, a edição de 76, que inclusive contou com uma curadoria do próprio Paulo Mendes de Almeida para ter as imagens, né? Mas era uma edição pequena, naquela coleção que todos nós aprendemos, você não, que você é mais jovem, mas a edição da Perspectiva, que tinha coisas maravilhosas e que foi a segunda edição, digamos, ampliada de Anitta ao Museu. Essa edição, ela tem muito mais imagens do que a edição da Perspectiva, né? Ela tem 130 imagens, a gente respeitou a curadoria dele e ampliou, por assim dizer. É um livro, assim, que é muito, muito ilustrado. E alguns dos textos, muitos dos textos, já tinham sido publicados no suplemento literário do Estado de São Paulo. A maioria dos textos foram publicados no suplemento literário. Alguns no final da década de 50 e outros na década de 60, 62, 63. Agora, é um texto delicioso, porque ele é um jornalista, é um escritor, e participou, ele não tem um distanciamento. Tem uma análise crítica, mas ele deixa você muito próximo dos acontecimentos, né? Porque ele tem, além dele ter aquele olhar crítico, né, do crítico de arte que ele estava envolvido, ele era uma testemunha. Então, ele também escreve como memória, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que os primeiros textos, você percebe que ele está rememorando. E, aos poucos, eu acho que ele foi vendo que ele podia costurar aquilo tudo para formar uma história da arte moderna em São Paulo, né? Que é, até hoje, um livro, assim, seminal, que foi o primeiro livro que contou o que aconteceu depois da Semana de Arte Moderna. É um pouco obscuro, né? Dentro das universidades, algumas, estuda-se, isso é um livro da bibliografia, mas ele é um pouco maior do que isso, né? Aqui tem um subtítulo que é o modernismo da primeira exposição de Anitta Malfatti, a Bienal. Isso. A Bienal no MAN, né? A Bienal no MAN, quando ainda... E daí tem essa história também, que a Bienal era feita pelo MAN, né? Ela não era uma coisa independente, né? Quando o museu nasceu em 1948, a Bienal era um evento do MAN. Inclusive, também aproveitando só esse acervo que a gente conhece do MAN hoje em dia, não é o acervo o acervo inicial do MAN. Porque esse acervo foi para o MAC. Foi para o MAC, exatamente. O MAC da USP. O MAC da USP. Então, tem essa questão também. Quando ele fala o MAN, é o MAN com esse acervo que está no MAC. Né? Que é um acervo modernista maravilhoso. Muito, né? muito maravilhoso e que agora está ali no Ibirapuera também, né? Parte dele. O Paulo Mendes viveu esse momento e é um momento muito festivo também, a gente pode dizer, né? Na arte de São Paulo, né? Um momento criativo e festivo, né? Assim... Olha, tem até as imagens do que legal. baile, que é o baile, né? Esse daí é a SPAN, é a Sociedade Pro Arte Moderna, que foi assim no começo. Esse daí que está aparecendo agora já é a Bienal. Né? Tinha a Bienal, antes tinha a imagem do Lazar Segal ali vestido. Esses bailes foram bailes assim maravilhosos, porque eram painéis feitos por ninguém menos que Segal, né? E eles criaram, por exemplo, num dos bailes, que é a cidade de Espanha, eles criaram uma cidade com cadeia, com dinheiro, Então, assim, o baile anterior foi o São Silvestre em Farrapos. Que eu estou mostrando certo, é esse aqui, não é?
Esse aí... Ó, esse pano, né? Vou mostrar aqui, ó. Enquanto você fala, ó. Isso. Esse daqui, você já mostrou. Olha que lindo, São... esse daqui já é o segundo baile. Esse que você está mostrando, baile, que é a Expedição às Matas Virgens de Spamolândia. Né? Que maravilha isso. Que nós usamos até uma imagem dessas para a capa. Para a capa do livro. Para a capa do livro, que é um estudo da Geni Clabin Segal, que era mulher do Segal, né? Que é a única coisa que a gente tem colorida, porque era o estudo, porque o resto é foto em preto e branco, né? Dessa época. É o tipo de movimento que aconteceu, esse modernismo, e eu acho que ele deixa isso bem claro para a gente, que só poderia acontecer em São Paulo naquele momento, né? Acho que acontecer em São Paulo emprestou muito... Porque tinha havido a Semana de Arte Moderna, né, em 22. Tinha havido a Anitta, porque a Anitta aí é só como um marco, né? É a exposição de 17. Aliás, ele fala da exposição de Segal também, que é anterior, de 1913, que também foi, assim, ninguém nunca tinha visto aquele tipo de arte. Teve a Semana de 22 e depois foi uma batalha, uma luta para a arte moderna ser aceita. Né? Então, não é que foi assim, acho que legal, mudou tudo. Não, é a mesma batalha que você tem hoje para você entender a arte contemporânea, né? Porque as coisas não são assim, né? Então, e o Paulo Mendes ele abraçou a causa modernista, né? Então, todos esses bailes que foram feitos, todos esses palestras, movimentos, e daí, claro, não era só o baile, tinha exposição, né? Então, eles traziam gente de fora, começaram a trazer gente que fazia arte abstrata, né? Que também não se conhecia, até conseguirem criar um museu de arte moderna. E isso foi só em 48. Então, essa história toda é contada por alguém que viveu. Essa história toda está aqui. E o interessante, para a gente fechar aqui a entrevista, infelizmente nosso tempo já acabou, é dizer que tem um site, né, que a gente consegue acessar os locais onde muitas das obras citadas estão aqui em São Paulo, né? Em museus, estão acessíveis. Que você pode visitar. Algumas, é claro, são coleções particulares, estão em coleções particulares, mas muitas estão em museus. E nesse site que está aí no seu vídeo, você consegue saber exatamente em que museu, em que instituição você pode conhecer essa obra de perto. E locais também, né? Locais. A Casa Modernista, a Praça do Patriarca, que tem aquela galeria embaixo que ninguém hoje em dia mais conhece. É verdade, vou passar lá, hein? Passe, é bem legal. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Uma grande Eu só queria falar que tem um audiolivro também, que foi feito para as pessoas com deficiência visual, que podem escutar, e todas as obras estão descritas aqui. Muito bem. Tá bom? Aqui, mostrar. Pronto, muito obrigada pela presença. Gigi, eu que agradeço vocês. Gente, um assunto agora que o Metrópolis vem debatendo bastante nos últimos meses. O Parque Augusta, uma das poucas áreas verdes do centro de São Paulo. As construtoras donas do terreno, que pretendem erguer edifícios no local, têm até esta sexta-feira para comunicar ao Ministério Público se aceitam vender a área de 24 mil metros quadrados para a Prefeitura. Caso contrário, a promotoria ameaça ingressar com uma ação civil contra as empresas para destinar o Parque Augusta para o município. Você está torcendo para quem?